Olá, irmãos! Hoje eu vou trazer o Minutos com Deus e eu vou contar para vocês um pouco da minha história. Eu me identifiquei muito com a história do Joel, do irmão Joel, que eu também nasci em lar evangélico. Desde que eu nasci, a minha família toda já era da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora. Meus avós foram da Igreja Presbiteriana de Heliópolis e eles fundaram a Igreja de Nova Aurora junto com outras pessoas, e a minha família toda era de lá. Então, desde pequenininha, eu sempre fui muito envolvida na música. Minha família toda sempre foi envolvida na música. A gente participava de cantatas, de festas, de eventos. E eu lembro que eu entrei no Ministério de Louvor antes mesmo de fazer a profissão de fé. Eu entrei no Ministério de Louvor com 12 anos e a minha profissão de fé foi com 13 anos. Então, assim, a parte da música sempre foi muito ligada à minha família toda, todos os meus tios, meus primos, todo mundo até hoje é muito envolvido. Até hoje a minha família compõe o Ministério de Louvor da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora. E eu sempre vi a mão de Deus na minha vida, sempre, em todas as coisas que eu fazia. Mas a sensação que eu tinha é que era aquela bênção por transferência, sabe? Não sei se é o correto falar isso, mas que meus pais eram abençoados, meu pai era presbítero e minha mãe sempre foi muito ativa na igreja, então por eles serem muito ativos e muito fervorosos, a gente recebia essa bênção também. Eu não tinha esse compromisso pela palavra, como o presbítero Joel falou. Eu estava sempre na igreja, em todos os eventos, cantava em todas as chances que eu podia, participava ativamente, fui presidente de UCP, de UPA, de UMP, participei da Federação de Belford Roxo, mas não era aquela coisa que eu sentia, sabe? Não era profundo para mim, parecia mais um compromisso. Eu entrei na faculdade em 2010 e já trabalhava como professora, e daí a minha vida mudou completamente, porque todo o tempo que eu tinha disponível eu ia para a igreja, e aí passei a não ter mais tanto tempo disponível. E fui me deixando levar por outras coisas, fui conhecendo gente fora da igreja, passei a me relacionar com pessoas fora da igreja, a criar amizade, a sair, a fazer muitas coisas, e a igreja começou a se tornar desinteressante para mim. O que já era uma obrigação passou a ser um cansaço. Eu chegava do trabalho muito cansada, então não ia à igreja. Só estava na igreja aos domingos. Não lia a Bíblia durante a semana, não orava durante a semana. Orava só para dormir, mas em outros momentos eu não tinha mais essa comunhão com Deus, com as coisas todos os dias. E em 2016 eu me casei. E aí eu me afastei completamente da igreja. Porque a gente se mudou aqui pro Meia. Eu morava em Nova Aurora, Belford Roxo. A gente se mudou pro Meia. E eu ia à igreja quando eu visitava minha mãe. Eu visitava minha mãe uma vez ao mês. Então eu ia à igreja uma vez ao mês. E ia nas escolas dominicais, porque quando dava o tempo de ficar pro culto à noite, não dava pra gente ficar até 9, 10 horas da noite lá, porque ficava muito tarde pra gente voltar. Então eu realmente me afastei muito da igreja. Aí eu comecei a procurar outras igrejas por aqui. E tinha uma igreja batista na rua da minha casa. Eu confesso que eu fui lá umas 4 vezes, porque eu não me senti bem. Eu fui, depois forcei, mas era um local onde eu podia ir andando. Mas não foi bom pra minha vida espiritual. E eu fui me deixando afastar. Passado-se um tempo, a gente morava com o meu sogro, que ele é ainda, ele é mais velho, então a gente morava com ele. Passado um tempo, ele conheceu uma mulher e ela passou a morar com a gente também. E ela era muito legal, a gente se dava muito bem, mas com o tempo a gente foi criando conflitos, a gente foi arrumando muitos conflitos entre nós. E eu não entendia o que estava acontecendo, porque na minha cabeça, minha vida já estava toda organizada. Eu já estava num emprego
melhor do que o que eu tinha antes. Eu já estava casada, eu estava na minha casa. A gente estava se dando muito bem e do nada começou esse conflito. E o conflito ficou tão insuportável que a gente precisou se mudar. E eu não entendi, eu acho que eu falei isso com os irmãos numa EBD, que eu não entendia por que eu estava passando por essa tempestade. E aí, nesse momento, eu comecei a orar novamente e comecei a pedir a Deus para me ajudar. Eu não sabia o que estava acontecendo, eu passava muito mal, eu tinha muitas crises de ansiedade, parei várias vezes no hospital. Mas enfim, a gente conseguiu se mudar. E quando a gente se mudou em outubro de 2018. Fiquei 2 anos no MEA e a gente se mudou em outubro de 2018. Em dezembro de 2018 mesmo, eu conheci a Igreja de Maria da Graça. Eu fui uma vez só, mas eu me senti tão acolhida quando eu encontrei a Igreja de Maria da Graça e eu parecia que era Deus me falando assim, aqui que você vai ficar. Porque eu já tinha procurado outras igrejas antes, não presbiterianas, mas eu já tinha procurado outras igrejas antes e em nenhum outro lugar eu me senti em casa. E aí quando eu cheguei nesse lugar, eu fui muito bem acolhida e era mais longe, não dava pra ir andando, mas é muito mais perto de onde eu tava no MEA. Então assim, aí que parece que eu senti Deus falando comigo assim, é por isso que você se mudou, porque eu quero você perto de mim novamente. E depois disso aí, aos pouquinhos eu voltei, eu comecei a frequentei um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas conseguia. Hoje, graças a Deus, eu consigo ter essa rotina. Eu tenho feito novamente, com a pandemia, eu voltei a fazer devocionais, coisa que eu não fazia. Voltei a todos os dias fazer o meu momento com Deus. Os minutos com Deus também têm me ajudado bastante e eu me sinto muito mais próxima dele, irmãos. E eu tenho muita gratidão por essa igreja e muita gratidão pelos irmãos que conversam comigo, pelas orientações que eu venho recebendo. E hoje eu entendo por que eu passei por aquela tempestade, porque era aquilo que eu precisava para voltar para Jesus, para estar junto com Ele. E eu realmente não entendo como que eu consegui ficar tanto tempo longe. Eu até me emociono um pouquinho, mas gostaria de deixar essa história para os irmãos. Quando a gente acha que está perdido, quando a gente acha que está desesperado, na verdade é Deus que está cuidando de nós e está providenciando tudo do jeito dele. Para finalizar, eu vou ler para vocês um trecho do Salmo 139, que é um salmo que eu gosto muito. Está até marcado na minha Bíblia. Eu vou ler os versículos 7 até o 10. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, até ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Deus nunca me abandonou. Mesmo quando eu tentei fugir dele, mesmo quando eu fiquei afastada, ele estava cuidando de tudo e ele estava comigo. É isso. Eu gostaria de desejar um bom dia para os irmãos e que Deus abençoe.